Boa tarde, galera, beleza? Eu tô aqui mais uma vez para falar de um assunto importante para o futebol nacional, um assunto importante para o futebol brasileiro, que é a situação atual do Cruzeiro, uma das maiores equipes aí do Brasil, né? Uma equipe que ultimamente vem conquistando títulos importantes, uma equipe que tem um elenco recheado, uma equipe gigante, né, em questão de estrutura, mas que vem passando por um momento extracampo muito conturbado. E esse momento também afetou, na minha opinião, o desempenho da equipe dentro de campo. Até por isso, o time está brigando lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, né? Tá próximo ali da zona do rebaixamento, acabou demitindo o Mano Menezes, que era um dos treinadores que vinha com um trabalho mais longo, né, nas equipes do Brasil. E vamos falar um pouquinho, repercutir um pouquinho desse assunto, até porque já tiveram vários capítulos dessa novela, e eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês e dar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto aí do Cruzeiro. Primeiramente, nos últimos anos o Cruzeiro se acostumou a vencer aí a Copa do Brasil, né? Um pouco mais atrás vinha ganhando o Campeonato Brasileiro também, ganhou 2 Campeonatos Brasileiros, ganhou 2 Copas do Brasil seguidas, se não me engano. Mas o Cruzeiro era uma equipe que até o começo desse ano também vinha fazendo uma campanha muito boa, ganhou até o Campeonato Mineiro com uma certa facilidade, até na final contra o Atlético Mineiro, posso dizer assim. Me corrijam, né, se eu tiver errado aqui, qualquer informação que eu passar, deixa aqui nos comentários. E fez uma campanha absurda, né, na primeira fase da Copa do Brasil, ganhou os 5 primeiros jogos, no último perdeu, mas já estava classificado em primeiro colocado do grupo, e aí acabou que daí pra frente começou a desandar a equipe do Cruzeiro. E aí começaram também a explodir denúncias, investigações sobre a diretoria do Cruzeiro. O Fantástico acabou mostrando a situação lá de dentro do clube do Cruzeiro, que não envolve apenas uma máfia lá dentro. Sem querer fazer uma alusão à torcida do Cruzeiro, a máfia azul, foi realmente uma máfia que rolou lá dentro, ao meu ponto de vista, pelo que eu vi das notícias, do que explodiu aí na mídia. O Cruzeiro foi uma equipe que os seus próprios dirigentes adulteraram documentos, burlaram regras da FIFA em questões até do Profut, né, que envolve o refinanciamento das dívidas do clube, dívidas que não são apenas só com o salário de jogador, com contas a pagar da equipe, com empréstimos financeiros, com salários atrasados, com direitos de imagem, com valores que o clube deveria pagar para alguma empresa, valores que o clube deveria pagar de contas, mas também questão de impostos. Isso tudo envolve impostos, ou seja, dinheiro público. Então, o valor que o Cruzeiro deve não é só o dinheiro do Cruzeiro, envolve também dinheiro público. Como todos os outros times do Brasil são envolvidos com dívidas, assim, com dívidas fiscais que os clubes não conseguem pagar na hora e acumulam um pouco dessa dívida. Os clubes devem milhões, né? Muitos times têm conseguido diminuir essas dívidas. Um caso importante é o Flamengo, que conseguiu aí equilibrar um pouco do pagamento dessas dívidas, com ter uma receita boa, com ter um valor disponível bom para poder investir no futebol, e vem colhendo frutos esse ano a equipe do Flamengo. Mas o Cruzeiro foi uma equipe que, na minha opinião, se perdeu um pouco nessa situação. Inclusive, alguns membros da própria diretoria foram denunciados, foram investigados e foram afastados aí pelo meio do ano. O caso é o Itair Machado, né? O vice-presidente de futebol, se não me engano, mas ele é envolvido também em muitas coisas lá dentro da equipe do Cruzeiro, e vários membros da diretoria, eu vi uma denúncia agora, estava pesquisando um pouco sobre isso, vi que houveram sucessivos aumentos de salário para membros da diretoria do Cruzeiro com aval do presidente do clube. Então, assim, lá dentro houve algum esquema para beneficiamento próprio, inclusive questão de ir buscar empréstimo com um empresário. Aí o Cruzeiro pegou uma parte de dinheiro com esse empresário e, em contrapartida, cedeu direitos econômicos de 10 atletas do Cruzeiro para esse empresário, incluindo um jovem de 12 anos que não tinha nem um contrato profissional assinado ainda com o clube, nem pode por causa da idade.
mas isso é uma coisa proibida, inclusive, pela FIFA. Você não pode receber dinheiro de empresários e ceder direitos de atletas. Isso não pode, mas não é mais permitido no futebol internacional, e isso também afeta as regras do futebol nacional. Então isso foi algo que o Cruzeiro fez, que burlou as regras da FIFA, e por isso muitos dirigentes do Cruzeiro foram indiciados aí, inclusive vários membros da diretoria foram afastados. O Itair Machado recebeu apoio do Conselho Deliberativo, voltou agora para o Cruzeiro, né? Então é um imbróglio muito pesado, muito difícil para a equipe do Cruzeiro, o extracampo, explodindo bombas aí na diretoria que estão acabando aí com a parte administrativa do clube. Inclusive, eu vejo até alguns relatos nas redes sociais falando sobre esse tal desse Itair Machado. Muitos caras que têm contato, por exemplo, com um jogador que já foi para um clube que trabalhava esse Itair Machado, dizendo que ele é peça ruim. Não é uma peça boa para você ter lá dentro, na gestão administrativa de um clube. Sendo que o cara ali realmente é uma complicação lá para o clube. O cara pé da ruim mesmo. Questão assim de máfia, né? Também não posso afirmar nada. Tô falando de relatos que eu ouvi falar e tô só passando aqui, tentando conectar alguns pontos para a gente entender o que funciona lá dentro do Cruzeiro. Como tá essa situação ruim aí da equipe do Cruzeiro. E bem, como eu falei no começo aqui do vídeo, é uma situação que acaba explodindo também dentro do campo. Não tem como você blindar o grupo. Não tem como você chegar a essa situação e impedir que afete os atletas, que afete a torcida, como a torcida está fazendo aí vários protestos em frente, inclusive, dos prédios onde moram os dirigentes, né? E aí tem o direito de protestar a torcida, tem o direito de ir lá cobrar, pedir a saída do cara, porque realmente me parece um câncer que está se alastrando lá dentro da equipe do Cruzeiro e está acabando aí com a equipe. O Cruzeiro que tem um elenco dos mais caros do Brasil, um elenco recheado com vários bons atletas e que não podia nunca estar enfiado na crise dentro de campo que está hoje. Fora de campo é algo que depende de direção, né? E entrou algum presidente que coloca um cara errado lá, coloca uma laranja podre ali dentro, acaba um pouquinho com o clube. E às vezes ele fica refém dessa situação. Então, o que não podia é que o clube tivesse enfiado nesse buraco, nessa lama que está hoje. Apesar de ter conseguido chegar aí na semifinal, né, da Copa do Brasil, foi eliminado, mas um mata-mata pode sempre ter esse tipo de situação. O Cruzeiro conseguiu avançar, mas isso daí foi algo que eu acho que foi destoando um pouquinho da realidade futebolística do Cruzeiro hoje. O time do Cruzeiro tá, como eu falei, nas últimas colocações, brigando para não entrar na zona do rebaixamento, acabou demitindo o Mano Menezes e trouxe o Rogério Ceni, que na minha opinião era um cara para chegar e mudar o futebol do Cruzeiro, fazer com que o Cruzeiro começasse a jogar um futebol mais vistoso, começar a encaixar as peças, mas o que aconteceu ali dentro, ele entrar lá dentro, foi uma bomba relógio. O Rogério Ceni é um cara que no Fortaleza tinha um time encaixado e dedicado a jogar futebol para o Rogério Ceni e do jeito que o Rogério Ceni queria. Então as peças entendiam a necessidade de se esforçar pela equipe, e quando ele chegou agora no Cruzeiro, vários medalhões, vários jogadores com nome maior do que o Rogério Ceni como treinador, né? Porque como jogador, o Rogério Ceni tem um nome que eu acho que hoje no futebol brasileiro ninguém consegue chegar no nível do Rogério Ceni, né? Nenhum jogador em atividade chega no nome que o Rogério Ceni tem, atividade aqui no Brasil, né, pelo menos. Mas como treinador, o Rogério ainda está tentando se firmar no futebol nacional. A campanha que ele fez no Fortaleza foi muito boa, o que inclusive levou ele para o Cruzeiro. Mas ele chegou lá querendo mudar um pouco do time de futebol, fez algumas mudanças, né? O que acarretou também, depois da eliminação do Cruzeiro para o Internacional, o Thiago Neves, que é um dos medalhões, criticou bastante o Rogério Ceni, disse que ele fez muitas mudanças, fez muitas improvisações e o time se perdeu ali, basicamente atribuindo a culpa da derrota ao Rogério Ceni. Prontamente, o Rogério foi lá numa entrevista depois e disse que não foi nada disso, que a única improvisação foi na lateral direita, porque o titular não estava disponível no jogo, e o outro jogador, que era o Edilson, que é lateral direito, não estava 100%. Então ele improvisou um jogador que já vinha jogando nessa posição, que não teve tantas mudanças assim, que perdeu jogadores por causa das convocações, mas ele jogou na mesa, mostrou que ele está tentando realmente, e depois, né, ultimamente aqui nessa semana a gente viu que ele deu declarações aí que foram realmente bombásticas, dizendo que o Cruzeiro precisa de uma mudança de postura, dizendo que ele precisa do aval da diretoria, e essa diretoria realmente, como eu falei, não tem
força praticamente nenhuma, né? Que ele precisava do respaldo para fazer mudanças lá dentro, que o time precisava mudar de postura. E que se ele não tivesse essa mudança de postura, não adiantava nem ele estar lá no Cruzeiro. Então, sei lá, me parece dentro do Cruzeiro uma bomba relógio, ou seja, tá prestes a explodir lá dentro. É capaz de o Rogério Ceni não conseguir sequer ficar até o final do ano por causa dessa situação. Os medalhões me parecem tão contra ele, né? Capaz de rolar algum tipo de boicote lá dentro, que vai ser muito ruim para a equipe do Cruzeiro. Essa situação do Cruzeiro pode até acarretar com algo pior, né? O Cruzeiro é um daqueles times que se dizem os incaíveis, né? Tem outros aqui no Brasil, mas não vem ao caso. Mas o Cruzeiro é um desses times, né? Que nunca caíram para a Série B. E o time tá lá, na berlinda, né? E essa situação pode prejudicar a campanha do Cruzeiro de um jeito que vai ser complicadíssimo pro time conseguir se safar. Será, né? Futebol, tudo é possível, a situação do Cruzeiro é ruim, mas pode melhorar um pouco. Quem sabe, né? Não sei também se vai melhorar. Ao meu ver, tá complicada essa situação do Cruzeiro melhorar. Então, assim, o time precisa encontrar uma saída urgente. E vou, de antemão aqui, dar a minha força ao Rogério Ceni, dizer que eu tô torcendo por ele, dizer que eu tô torcendo pelo sucesso dele lá no Cruzeiro, porque realmente é um dos técnicos que pode mudar um pouco o patamar do futebol brasileiro. Com a chegada do Jorge Jesus e do Sampaoli aqui, Rogério Ceni mostra que tem um nível de visão do jogo lá que é diferenciado. Só que ele precisa do respaldo, ele precisa da força da torcida e da diretoria. E não é com boicote lá dentro, com um medalhão dando declaração contra ele, que essa situação vai mudar. Então eu acho que o Cruzeiro precisa apoiar ali o Rogério Ceni para que ele consiga melhorar a equipe do Cruzeiro e eles consigam sair dessa situação complicada. Então é isso aí, galera. Dei um pouquinho da minha opinião aqui sobre a equipe do Cruzeiro. Se você achar algo diferente, você tem alguma opinião, tem alguma informação a mais, bota aqui nos comentários. Vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, beleza? Um abraço, galera. Valeu, muito obrigado a todos. Um cheiro no cangote e um beijo no coração. Valeu, galera. Até mais.